No Saúde e Fé de hoje, vamos falar sobre micose pulmonar. Isso mesmo, micose pulmonar. Pouco conhecida, a micose pulmonar é causada por fungos presentes no solo e tem sintomas similares aos de outras doenças. Por isso, tem sido pouco notificada, apesar da alta incidência. E para entender mais sobre os principais sintomas e tratamentos da micose pulmonar, eu e você vamos receber ela, que é a nossa médica pneumologista, pediatra, a doutora Marina Teramann. Isso, doutora Marina, bom dia, bem-vinda! Que maravilha, já chega sorrindo, que maravilha. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Bom dia, prazer em conhecê-la. Prazer. A senhora está vindo de onde? São Paulo. De São Paulo. Alô, São Paulo, obrigado por emprestar essa grande profissional um pouquinho para a gente aqui no Saúde e Fé, viu? Doutora, Teramann, né? Teramann vem de origem? Japonesa. Japonesa, né? Como é que se diz muito obrigado em japonês? Arigato. Arigato, arigato. Então, doutora, por favor, bem-vinda. Vamos conversar um pouquinho sobre... Doutora, é raro um pouco a gente escutar, a gente não escuta no dia a dia micose pulmonar. É a gente que não escuta ou é a doença que é rara mesmo, doutora? Tem alguns casos que ela é pouco diagnosticada, mas ela é muito confundida com outros tipos de infecção. Às vezes ela dá sintomas muito similares a um quadro gripal mais intenso, Entendi. Às vezes a pneumonia, e muitas vezes ela passa despercebida, né? O paciente pode ser assintomático e só é diagnosticado quando faz uma radiografia. Na matéria introdutória, doutora, assim, eu estava lendo para as pessoas, falando para as pessoas que é muito comum fungos presentes no solo. Explica para a gente isso, doutora. Sim, geralmente os solos, áreas rurais são mais contaminadas, né? Então, os micronídeos, que é a forma que o fungo tem de se espalhar, eles contaminam principalmente o solo em regiões úmidas e quentes. Né? Mas muitos fungos têm distribuição universal, então a gente encontra em todo mundo. Alguns casos você pode ter também em áreas urbanas e em contaminação em áreas quando tem alguma demolição, você vai mexer em fornos antigos, né? Então pode que também levanta ter... poeira aí, doutora, né? Isso, pode ter a contaminação. Sim. Quer dizer que nós somos muito assistidos aí, graças a Deus, no Brasil inteiro, na realidade urbana, na realidade rural. Por exemplo, a gente vê lá no quintal que tem muita gente que faz o cultivo de galinha, de porco, de aves, enfim, está lá o cachorro. Então, esses fungos não tem nada a ver com os animais. É o solo mesmo ou é a consequência dos animais que mexem o solo, doutora? Como é que é? Geralmente o solo que já tem a contaminação, né? Às vezes tem alguns restos de plantas, de árvores, né? Algumas espécies de árvores também podem ser uma fonte, né? Entendi. E tem alguns animais que também podem ser hospedeiros, assim como o homem. Então, o cachorro, o gato, em algumas áreas também as fezes de aves e morcegos também podem aumentar a chance do fungo se Não tem nada a ver assim com, doutora, por exemplo, a gente vê uma árvore que apodrece, folhas que se secam e que se decompõem, é aí que se encontra ou é no solo? Não necessariamente. No solo em geral? No solo fértil. E aquelas também pessoas, assim, pode doutora, que tem que trabalhar, que tem que fazer o plantio da hortaliça, que tem que fazer o plantio de árvores, enfim, então lá tem que mexer na terra, tem que colocar a mão. Então essas pessoas estão mais vulneráveis, doutora? Podem estar mais vulneráveis, sim. Uau. Mas a maioria dos casos de infecção com sintomas mais graves, ela acontece nos pacientes que já têm algum grau de imunodeficiência ou tem alguma doença de base. Então, depende muito da saúde da pessoa para desenvolver ou não. Quem é mais suscetível a ter esse tipo de infecção? Tem alguns fungos que causam mais infecções em imunodeficientes. Então, se o paciente está em tratamento de câncer, se foi pós-transplante, se ele tem a síndrome da imunodeficiência adquirida. E tem alguns outros tipos de fungo que podem afetar pacientes asmáticos ou quando tem alguma doença pulmonar crônica, como o DPOC. Ô, doutora Marina, o fato assim, levanta a poeira, né? Então você respira. Então você respira, as nossas narinas não conseguem absorver ou filtrar, né, todo o resíduo e nós acabamos inalando e ela vai se alojando, porque a micose pulmonar
vai se alojando lá no pulmão, doutora, é isso? Sim. O processo é esse? O processo é esse. Geralmente a via de entrada é respiratória, entra pela mucosa nasal, pela boca, mas a maioria dos pacientes saudáveis, só do clearance, né, que a gente chama essa limpeza respiratória que a gente tem, ao tossir, fazer higienização nasal, já é suficiente para evitar a infecção, né, a colonização, né, porque primeiro o fungo vai morar lá dentro antes de causar alguma doença. E nos pacientes saudáveis, muitas vezes não passa da colonização, o fungo está lá, mas não causa mal nenhum. Não causa mal. Quanto tempo que ele começa a se manifestar e de que maneira ele se manifesta? Depende de cada caso. Então, se o paciente é saudável, muitas vezes ele não tem nenhum sintoma, ou se tem, geralmente é um quadro mais frustro, com febre, alguma dor torácica, às vezes um pouco de tosse. Quando tem um paciente imunocomprometido, que aí é uma infecção, pode vir uma infecção mais grave, porque o sistema imunológico dele já tá mais baixo, então pode haver uma infecção com sinais mais intensos. Então, febre, dor torácica, às vezes tosse com sangue, falta de ar, né, progressiva. Isso é uma doença de gente grande ou criança pode ter também, doutor? Ambos têm. Não tem idade para isso? Podem ter, todos os casos. Porque a criança está brincando, a gente está protagonizando tanto assim, esse contato com a natureza, etc., né? E aí, de repente, tem que ter sim contato, mas com uma certa proteção, doutora. A gente costuma ver mais os casos em adultos, né? Em criança, geralmente as crianças menores de 5 anos têm um pouquinho mais chance de ter, tudo depende de qual tipo de fungo, né, que está causando, assim como os idosos também têm uma certa suscetibilidade. Mas o adulto jovem, até um pouco mais velho, se tem alguma doença de base, é o que tem mais chance de desenvolver a doença. Quando a gente fala assim de micose, doutora, a gente já lembra lá do pé, daquela coceirinha, aquela frieira, como a gente chama assim, micose, né? Ou seja, é uma doença provocada por fungos. E eu queria convidar agora a doutora e você que está em casa, ver algumas imagens, como é que o bichinho, né, se aloja no pulmão e o estrago que ele começa a fazer. Vamos mostrar, doutora, assim, algumas fotos para quem está em casa, né? Olha só, né? Olha só, explica isso aqui para nós, doutora, por favor. Aqui é uma foto mais ilustrativa, né, para a gente poder entender como é que o fungo se aloja. Tem uma flor isso aqui, né? Olha só. Geralmente o fungo ele entra numa forma dentro da via aérea e aí caindo na circulação ele muda o formato dele, né? E aí dessa forma de Ele se prende às paredes do pulmão? Não necessariamente, ele pode se difundir por via sanguínea, né? Ou através do alojamento dos linfonodos também pode acabar se distribuindo. Então, quando o fungo vai agir no foco pulmonar, aí ele acaba se alojando. Então, aqui seria para ilustrar, né, essa imagem arredondada num aspecto de bola fúngica, é um termo... Ele aparece isso num raio-x, doutora, assim, numa tomografia? A gente pode ver no raio-x, na tomografia é muito mais aparece fácil essa bolinha de ver. aí. A pessoa se assusta, tem um tumor, né? Sim, o que é essa bola fúngica? Lembra que a gente falou, né, que geralmente é ocasionado em pacientes que já têm alguma predisposição. Então, quando o paciente tem, por exemplo, um resquício de uma tuberculose, ficou uma cavidade, ficou um buraco vazio. Então, o fungo aproveita e se aloja lá. Então, essa bola, qual que é o aspecto dela? Geralmente, você tem a cavidade e no meinho tem como se fosse um nódulo. E esse nódulo é o fungo, né, que está lá dentro, junto com células descamativas. Está se multiplicando. Processo inflamatório. Geralmente, ele não tem um crescimento exagerado. Ele fica naquela cápsula, meio encapsulado ali. É como se fosse uma cápsula. Entendi. Agora, doutora, fumante, né, fumante que prejudica aí o próprio sistema pulmonar, está mais vulnerável a ter esse tipo de micose, doutora? Sim, o tabagismo a longo prazo, principalmente, ele pode provocar o DPOC, né, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, e aí com isso ele produzir lesões permanentes no pulmão. Né? Essa inflamação que já existe, essa destruição da anatomia normal do pulmão, pode também predispor a ter a infecção. Doutora, a senhora falou que ele vai para a corrente sanguínea. Né? Pode disseminar. Ele prefere mais o pulmão porque talvez seja mais quentinho,
por estar na corrente sanguínea, ele pode se alojar em qualquer canto do organismo ou ele prefere o pulmão? Dependendo do fungo, ele pode se disseminar. Tem alguns Uau. casos de fungos que, por exemplo, a criptococose, ele pode, no paciente que tem a síndrome da imunodeficiência adquirida, né, ele pode se disseminar de uma forma mais agressiva, às vezes causar infecção no sistema nervoso central, né? E então tem as gravidades um pouquinho diferentes. O que é isso né? aqui, doutora? Isso daqui é uma tomografia de tórax, a gente está vendo como se fosse um corte nessa região, e aqui a gente vê aquela imagem anterior, a bola fúngica, né? Então, aqui era a cavidade, que já existia previamente, e aqui é a formação nodular, que apareceu por causa do fungo. Mas pode ter outros focos também, doutora? Ele está aqui, mas pode ter, assim, uma colônia aí, tribos, né? Sim, alguns tipos de fungo pode ter. Essa é uma imagem que pode ocorrer em várias infecções diferentes, né? Geralmente é única, o tamanho pode ser autolimitado, às vezes tem sangramento também, por isso que a tosse com sangue, né? Mas em alguns casos podem ter outras nodulações. Então, a forma como se manifesta, pode até trocar foto, diretor, quer dizer, a forma como se manifesta é tosse. Tosse, é um dos pigarro, sintomas. pode ter sangue junto, doutora. E pode se confundir com outra coisa, né? Como você falou, uma tuberculose, uma pneumonia, né? Sim. Um resfriado, uma gripe. E às vezes não tem sintoma. E às vezes também é silenciosa, não tem sintoma. Exato. Uau, e essa aqui, doutora, também é Essa outra? daqui é uma imagem que a gente chama de asa de borboleta, que tem uma infiltração, uma inflamação no pulmão, então dá essa imagem um pouquinho mais, como se fosse a asinha da borboleta mesmo, né? Então o pulmão normal teria toda essa região mais escurecida, né? Tudo onde a gente tem ar seria escuro. E aqui ele está logo numa infecção, num quadro inicial. Um quadro inicial ou já avançado? Aqui é o quadro inicial. Geralmente dá essa formação e depois pode evoluir com os nódulos ou às vezes ter a resolução rápida e sumir. Entendi. E essa é uma Aqui outra? também, né? Seriam as formações mais nodulares. Tá. Temos mais uma foto ainda. E essa é a última? Essa é a última foto, né? Aqui a gente tem o chamado sinal do halo, que tem uma formação nodular e no entorno ele fica um pouco mais opaco. Eu posso concluir que isso aqui também é, doutora, ou não? Sim, também são lesões, né? Tudo pulmãozinho, da micose? O pulmãozinho normal estaria mais escuro, né? Tudo da infecção. Doutora, da micose. uma criança tendo isso e aumentando a colonização dessa micose pulmonar assim, pode ter complicações mais sérias? Quando eu falo mais sérias mesmo, doutora? Sim, pode. Qualquer paciente que tenha mais gravidade, né? As crianças pequenas, por estar com o sistema imune ainda em formação, né, tem uma chance maior de desenvolver algo mais grave, mas o paciente que tem a imunodeficiência, né, então, seja por uma infecção de base, falei errado. Sim, mas assim... Seja por uma doença de base, né? O paciente asmático, às vezes tem mais chance de desenvolver alguma infecção. Paciente que está em tratamento de câncer, que fez transplante de medula, né? Então, também tem mais chance de desenvolver, porque aí sim o sistema imune vai estar um pouquinho mais debilitado. Então, esses são os pacientes que têm mais risco. Esta doença, doutora, a micose pulmonar, pode desencadear outro tipo de complicação? Ou seja, começa com isso e migra para outra realidade dentro do pulmão ou próximo aí a esse órgão, doutora? Sim. No pulmão, quando o quadro se agrava muito, a gente pode ter destruição do parênquima pulmonar, pode ter fibrose, então o pulmão vai ficando mais durinho, mas nos casos mais graves é o risco de óbito por complicação, né? Então, por complicação. Sim, e aí nesses casos... A pessoa fica casos... ofegante, tem problema respiratório, fica... com falta de ar aí? Uma insuficiência respiratória aguda, né? Nossa. Pode ocorrer, às vezes sangramento maciço, né? Mas aí são casos um pouco mais que já tem alguma doença de base, geralmente. Né? Então, micose pulmonar. Já tivemos o primeiro bloco e a senhora definiu. Para recapitular, então, micose pulmonar é uma infecção causada por fungos que afeta principalmente as vias aéreas
e invade o pulmão. Pode ser tanto sem sintomas, às vezes só um achado radiológico, assim como o paciente pode manifestar sintomas mais intensos, desde tosse a uma falta de ar muito importante, tosse com sangue, então é bem variável o quadro clínico. Fungos encontrados no pó, na terra, né? na convivência aí com a natureza, doutora. Sim, né? fezes de aves, morcegos. Se uma pessoa tem fungos, tem micose, ok, no dedinho do pé, lá no pé, a pessoa, uma criança, vai lá e coça, tá lá, e com essa mãozinha vai na boca, né? Essa micose eu tirei de lugar, coloquei para outro, né? O fungo. Pode produzir isso aqui? Não, é outra outro coisa. tipo de fungo. Né? É outro tipo de fungo. É outro né? tipo de fungo. Então tem vários tipos de fungos. Tem assim, um né? monte. Olha, tem um monte, né? Tem uma colônia, né? Doutora, também começaram a chegar perguntas pelas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp da Saúde. A Amélia Barbosa, de Campinas, São Paulo. Bom dia, Amélia. Deus te abençoe. Que bom que você está conosco, Amélia. A baixa imunidade dificulta o tratamento da micose pulmonar? Pergunta a Amélia, doutora. Tanto dificulta quanto predispõe, né? Então, se você tem baixa imunidade, tem alguns fungos que eles são oportunistas. Eles só vão infectar quem tem baixa imunidade. Ah, sim, né? tá Então, seja por uma imunodeficiência que nasceu com ela, ou adquiriu, ou está passando por uma fase que a imunidade está mais baixa, como o tratamento de um câncer, uma quimioterapia, por exemplo. Né? Então, quanto melhor tiver de saúde, mais chance tem de tratar bem, né? Eu posso ter esse tipo de fungo no ar-condicionado, por exemplo, no ventilador em casa, mas que a gente sabe que é mais ácaros, assim, etc. Mas pode ter, porque é via aérea? Até pode, mas é mais difícil. Raro, né? Geralmente o fungo gosta de ambiente mais úmido e quente. O Juliano Reis, de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Bom dia, Juliano, que Deus te abençoe. Que bom que você está conosco representando a sua cidade aqui. Ele pergunta, doutora, durante o tratamento a pessoa precisa ter quais cuidados? Tem que se separar objetos da casa, usar máscara, por exemplo, se uma pessoa está com micose, eu não posso usar a mesma toalha, eu tenho que ter cuidado com o copo, etc. E aí, doutora? Não teria esses problemas, Não tem, né? mas usar máscara é sempre interessante para a gente se proteger de doenças infecciosas que se transmitem por gotícula, por secreções, que nem o simples resfriado, uma gripe, né? Se a gente usar máscara, a gente se protege e protege o outro. Né? Esse fungo, ele pode ficar na saliva, no sentido assim, na região da boca, quando eu vou espirrar, eu posso devolver para o ar e outra pessoa pegar? Não acontece mesmo. Ele vai dessa forma. Vamos lá para Caxambu, Minas Gerais. Quem representa essa linda cidade é a Kátia Souza. Bom dia, Kátia. Deus te abençoe. Como devem ser os cuidados com as crianças? O tratamento é diferenciado? Pergunta a Kátia, doutora. O tratamento é similar, vai ter o ajuste de dose por peso das medicações, dos antifúngicos quando É necessário. antifúngico, nada de antibiótico, é antifúngico. Para matar o fungo. Né? Mas os cuidados são muito parecidos. Com a criança, é lógico que a gente vai ter que ter um cuidado maior com a alimentação, que muitas vezes a criança diminui o apetite, a criança a gente tem que ficar um pouquinho mais em cima do que no adulto, mas Entendi. o tratamento é similar. Vamos lá agora para Pindamonhangaba. Pindamonhangaba, pertinho da gente aqui, viu? O Fernando Moura também está acompanhando o programa. Bom dia, Fernando. Obrigado pelo carinho, viu? A pessoa pode ter a micose pulmonar mais de uma vez? Qual o risco aí da reincidência? Pergunta o nosso amigo Fernando, doutora. Pode ter sim. Tanto existe a colonização no paciente saudável, que o fungo fica paradinho lá sem causar nada, assim como ele pode causar um quadro agudo, depois dá uma diminuída e volta a ter a reativação. Né? Tem a possibilidade de vir o mesmo fungo, assim como ter uma co-infecção por Um especialista é sempre o pneumologista, um clínico, de repente na minha cidade não tem um pneumologista, um clínico pode auxiliar, doutora? Clínico geral, acho que qualquer médico tem a capacidade de pensar nesse assunto e investigar. Né? Infectologista também, né? O médico do trabalho, muitas vezes. Ok, olha só. Então, acima de tudo, hoje aprendemos assim, micose pulmonar. Causada por quê? Por fungos, encontrada na natureza. Você vai trabalhar na terra, levanta aquela poeira, na construção civil, levanta aquela poeira. Cuidado com a inalação, se proteja, porque entra pelas vias respiratórias e se aloja principalmente no pulmão e causa esses estragos todos aqui, viu? Por isso que existe Saúde e Fé para trazer informações para você.